Olá, olá, marketing sistêmico, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos conteúdos, para ganharmos mais consciência aqui pelo nosso negócio, não só através daquilo que está aparente, que está sendo dito pelo marketing mais tradicional, focado em ações que geram resultados, mas um entendimento mais profundo daquilo que está por trás, as raízes de um resultado. É o meu trabalho, sim? Hoje eu quero avançar desde o nosso último encontro aqui, foi uma mini aula sobre as 4 formas que a consciência se estabelece. Então, talvez não é necessário que você assista antes, a gente pode continuar aqui, mas no final desse vídeo eu vou deixar a indicação para vocês irem a essa mini aula, pois ela tem elementos que podem ser bastante úteis a vocês. E hoje eu aproveitei aqui que eu tô nessa recepção, ela é bem cheia de plantas, é bem linda, tem uma escada caracol lindíssima aqui, tudo muito bem iluminado, com estantes lindas. E esse canto aqui especificamente, eu achei curioso para a gente deixar ele aqui nos acompanhando. Quero hoje nos convidar a um entendimento muito profundo sobre os resultados de vendas. Os resultados de vendas baseados nas trocas que fazemos para que as vendas possam se tornar concretas. Eu quero nos levar a alguns questionamentos para que a gente possa de fato refletir se estamos fazendo um bom trabalho ou se estamos apenas criando ações que não vão favorecer as nossas vendas por elementos que o marketing não vai levar em consideração. Vocês vão perceber que o que eu vou aqui levantar como questionamento, como reflexão, não são elementos que o marketing vai colocar como fatores que podem ou contribuir ou, pelo contrário, atrapalhar e muito os resultados que você vivencia no seu negócio. Você vai perceber que esses elementos que eu vou levantar aqui hoje não são referenciados por uma cegueira em relação a vendas. Então vamos lá, vamos dar um passinho atrás, vamos compreender o que as vendas querem dizer. Quer dizer que eu estendi a minha mão, ofereci algo, e esse algo que eu ofereci, o outro se interessou, você se interessou, você pegou um recurso que você tem em mãos, me entregou esse recurso e eu te entreguei aquilo que estava em minhas mãos dentro de um acordo estabelecido. Eu, que tinha algo em minhas mãos, coloquei as regras, as condições para que esse algo pudesse chegar à sua mão, certo? Então, se eu tenho aqui essa xícara, e essa xícara, ela vai ser oferecida a você como um produto, como uma possibilidade de venda, eu tenho que dizer o preço, a forma de pagamento, certo? Eu tenho que criar condições para que um acordo seja estabelecido. Então, você vai pegar o seu dinheiro e vai pagar por aquela xícara. Eu vou te entregar a xícara ao mesmo tempo em que você me entrega o dinheiro. O dinheiro nos serve a isso, para que as trocas possam se estabelecer. Mas se não fosse o dinheiro, como fazíamos antes, nós permutaríamos algo, nós combinaríamos uma troca, nós combinaríamos um modo de você também me entregar algo que seria significativo o bastante para corresponder ao que essa xícara valeria. É assim que a gente troca. Isso quer dizer vendas. O que nós esquecemos? Nós queremos vender, todo mundo que tem um negócio precisa, não é só quer, não, precisa vender, senão você não tem um negócio. E a partir do momento em que você não vende, você não está com problema
somente em fazer a oferta. Então, qual é o foco do marketing? Deixa eu fazer uma oferta imperdível para ver quem vai querer aqui essa xícara. Pessoal, tem uma xícara, oferta brilhante, mas não é possível que não vai ter gente que queira essa xícara maravilhosa que eu estou vendendo. O preço é esse, a forma de pagamento é essa. Nós pensamos que só de comunicar as vendas vai ser suficiente para que as vendas aconteçam. Sim, comunicar é parte da equação, mas não é a equação completa. Comunicar é parte importante da equação. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido a expressão: a propaganda é a alma do negócio? Será que é a alma mesmo? Como publicitário, eu posso dizer que definitivamente não é a alma do negócio. É parte importante, mas não é a alma do negócio. Porque antes de haver uma comunicação, existe alguém com as mãos estendidas, oferecendo aquele produto, aquele serviço. Antes de haver a entrega, antes de haver a comunicação, existe alguém? Existe alguém. E uma coisa sou eu dizer: tenho aqui uma xícara. E outra voz, outro estado de espírito, outro nível de vibração, outro entusiasmo. É, por exemplo, o criador dessa xícara dizer: eu tenho aqui uma xícara. Ou alguém que foi lá e comprou xícara, não quer nem saber de xícara e tá aqui, gente, xícara, 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 xícara. Em essência, para ser mais claro, o modo como eu comunico importa. O que eu carrego em mim quando eu comunico importa. O que eu sou quando eu comunico importa. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho porque às vezes eu estou dizendo assim: que xícara linda, você não pode perder a chance de ter essa xícara maravilhosa. E você nem acha essa xícara tão maravilhosa assim, então. Na verdade, você só quer desentulhar essa xícara do seu estoque. As palavras, quanto mais conectadas ao que somos, mais geram resultados. Paula, mas eu sou super conectada, eu faço tudo de super boa vontade, eu amo o meu negócio, mas não vendo, nem que nem vendo nada, vendo menos do que eu gostaria. Peraí, vamos dar outro passo? Vamos verificar outro elemento que também não é levado em consideração quando o marketing coloca para vocês todas as teorias do que você tem que considerar? Como estão as suas trocas na sua vida? O quanto você é uma pessoa receptiva a trocar ou não? O quanto você é disponível a estar com os outros ou não? O quanto você sabe fazer acordos claros ou não? Então o outro chega e te pergunta: e aí, quanto que é a xícara? Aí você já... pânico, medo, dificuldade. Aí você diz: ah, é 20. É 20. Aí o outro fala: mas não tem um desconto? Aí você já... medo, pânico. Não. Ou sim. O seu centro não está bem estabelecido. Você não está bem ancorado em fazer acordos e dizer isso sim, isso não. Quanto mais essa nossa estrutura está trêmula, está com medo, medos. O que os medos fazem? Os medos nos deixam trêmulos. Então, às vezes, mesmo sem eu falar nada, o outro já não está me enxergando tão bem, porque o medo está fazendo com que a minha própria voz se altere. Eu tenho algo comigo que há alguns anos eu tenho desenvolvido, um cuidado, né? Um cuidado. Na verdade, é um cuidado que eu mesma me coloquei a observar em mim. Eu estou aqui falando com vocês um conteúdo, certo? Então, estou falando aqui um conteúdo. Quando eu falo com vocês sobre a Escola de Preceitos, que acontece inscrições em fevereiro e em junho, julho,
São 2 turmas, 2 ciclos, né, por ano da escola de preceitos. Quando eu falo da escola de preceitos, que é um produto e vai envolver vendas, vou dizer para vocês quanto custa, quando vai acontecer, o preço. Quando eu falo da escola de preceitos, será que a minha voz, será que o meu tom, ele muda de falar, por exemplo, um conteúdo? Para muitas pessoas é muito mais fácil falar um conteúdo do que falar sobre o produto. É como se você tivesse que virar a, a senhorinha da propaganda de leite condensado. Não sei se é um problema geracional, talvez, mas a sua voz muda quando está fazendo um anúncio, explicando um produto. Por quê? A mesma naturalidade com que você fala de um conteúdo é para você falar do seu produto. Quantas pessoas têm dificuldade de explicar o próprio produto, de vender o próprio produto por vergonha? Vergonha de quê? De fazer um acordo? Vergonha de quê? Do outro achar você chato porque você está vendendo, mas você está oferecendo o que você tem. Qual que é a vergonha disso? Qual que é a chatice disso? Se o outro não quiser ouvir, ele vai embora. É natural. Do mesmo jeito, se a gente não estiver querendo entrar numa loja, a loja não está nos incomodando. A gente vai passar em frente e seguir caminhada. Então, o que está por trás do momento em que eu faço a comunicação de vendas, em que eu faço a oferta? O que está se passando comigo? Como são meus relacionamentos? Às vezes você é uma pessoa que não tem interesse nos outros. Você é uma pessoa que não se relaciona. Uma pessoa que não tem troca. Se você não vê valor nas trocas, como você pode querer fazer vendas e trocas de valor? Por isso que eu digo no clube dos impulsionadores, é na troca com o outro que o giro acontece. Ah, você não é interessado em trocar. E olha, eu sou bem introspectiva, sou uma pessoa bem que posso viver de maneira solitária muito bem. Mas o quanto eu sei, cada vez mais, que são nas trocas que tudo vai acontecer. O quanto eu vivencio com muita alegria trocas de valor. Não todas. Eu escolho, eu seleciono, eu ponho o limite. Isso tudo favorece o quê? Favorece que eu faça acordos claros, que eu saiba colocar o preço, que eu saiba dizer para um cliente como que vai funcionar um produto. E eu aprendi isso como? Não foi só com o negócio, foi na própria relação. É na relação que a gente aprende o tom, o quanto pode dizer, o quanto não. O quanto é importante explicar, o quanto não precisa, porque o outro vai compreender. A própria necessidade de ocupar um nicho, já falei disso antes, mas nem sei se está aqui no canal do marketing, mas há quantos anos tenho falado sobre isso? Você ocupar um tema que às vezes você nem está querendo falar mais. Não, mas é porque é meu nicho. Você nem quer mais falar daquele assunto, mas é o assunto que, se você não falar, como que você vai vender? Uma prisão, né? Você cria o teu negócio como uma prisão. Não, mas eu não sei fazer outra coisa, só sei falar disso. Porque você não aprende outra coisa. Então, qual que é a dificuldade de fazer a comunicação? Não está só na comunicação, está em todas as camadas anteriores a ela. As nossas escolhas, os nossos interesses, o nosso grau de alegria em estar lá fazendo a comunicação. Não adianta, gente, você está triste, você não está satisfeito, você está descontente de vir fazer a comunicação, não adianta você abrir um sorriso. Você está num personagem, o personagem não tem a mesma atração que você está lá o mais natural e confortável possível. Esse vídeo aqui mesmo, que bom fazer. Esse cenário aqui eu gostei. Hoje eu sentei aqui nesse cantinho, tinha esses... É lindo essa recepção. Aí eu sentei aqui nesse canto, tem esse fogo aqui que não é bem um fogo. Ele é meio simulado. É interessante, fica bem legal. Solta uma fumacinha, um vaporzinho, né? Tô de pantufa,
estou trabalhando, já dei aula dos segredos dos céus, estou confortável. Estou falando do tema que eu escolhi falar. Ah, mas tem que falar de tal tema. Não quero. Hoje eu quero falar com você do que está por trás de você não ter bons relacionamentos, impedimentos nos seus relacionamentos e isso refletir nas suas vendas. Eu quero dizer sobre estar com medo e ter que vender mesmo assim. E isso não produzir bons resultados. Estou querendo dizer sobre falar de temas que você nem gosta mais. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, o que acontece? Eu não preciso ter milhões de views, eu não preciso ter milhões de... Eu não preciso me vender para vender. Eu estou aqui para ser a Paula e, como Paula, vender o que eu tenho. E não o que eu acho que eu tenho que ter para você gostar mais, gostar menos e comprar. Eu estou aqui sendo a Paula, logicamente me lapidando cada vez mais em trabalho, em processo, cada vez mais me liberando de medos, de prisões, de expectativas que não estão postas. Para quê? Para fazer um bom trabalho. E, em essência, o objetivo é esse. Inclusive, gravo de 1º de maio. Estou em Budapeste, de onde gravo esse vídeo. Me libertar cada vez mais para ser Paula no meu máximo potencial, fazendo um bom trabalho. Mas para que eu possa fazer meu trabalho, eu preciso vender. Mas para que eu possa vender antes, eu preciso ter interesse em me relacionar sendo quem eu sou. Falando o que eu falo, do jeito como eu falo, com os temas que me interessam falar, com o nível máximo de alegria que eu posso vivenciar por estar ali fazendo aquele trabalho, aquela oferta, aquela venda. Isso está no seu campo? Disponibilidade de troca? Está no seu campo? Ancoragem interna, coerência de temas está no seu campo? Boa vontade, alegria de fazer o que você está fazendo está no seu tema? Interesse pelo outro, não só pela venda, gente, pelo amor de Deus. Quando o outro te paga, não é uma mão solta voando que está te mandando um Pix, pagando um link de pagamento, não. Pelo amor de Deus, tem alguém ali. Aí você nem sabe quem. Ai, chegou aqui uma notificação de venda. Não vai nem olhar o nome, não vai nem olhar quem é. Tem alguém ali. Tem alguém com um nome que mora num determinado local. Eu adoro enviar meus livros pelos correios por causa disso. Eu vou lá e adoro fazer embalagem. Para onde que esse livro está indo? Poderia imprimir a embalagem? Poderia, mas eu gosto de escrever o endereço. Qual o nível de relação nós estamos interessados em travar com aquele que nos entrega o recurso? Você acha que é só o recurso que está chegando? Só o dinheiro? Você acha que o outro que está te entregando o dinheiro, ele não está te entregando também recursos? Sendo quem ele é? Logicamente que sim, mas você não está. Depois você não entende por que não vende. Ou vende por um tempo e depois não mais. Quantos negócios prosperam, em algum momento, ó, queda vertiginosa. Muitos colegas do marketing vivenciaram isso. Eu vi isso acontecendo nos últimos anos. Tava lá em cima, ó. Por quê? É o número de vendas, é só... O outro não importa. O outro é um número. Quão saudável isso é? Quão verdadeiramente você está promovendo trocas de valor, somando recursos uns para os outros. Bom, ficam aí alguns elementos, você vai checar logicamente o que toca no ponto do teu trabalho, do teu caso. E eu vou sugerir aqui para vocês, então, o vídeo, a mini aula com os 4 fios da confiança. Para quem ainda não assistiu, pode ser interessante para que compreendam de onde essa confiança vem, até de comunicarmos o que a gente tem que comunicar. Sim? Recebam o meu grande abraço e até!